Olá pessoal, nesta nossa aula número 16, vamos trabalhar o conceito de produto vetorial entre dois vetores. E para isso nós vamos criar aqui então no GeoGebra um ponto, dois pontos, e por esses dois pontos vamos criar dois vetores. Então vamos criar aqui um ponto A. Ponto A terá as características de coordenadas 0, não, vamos colocar 1, 0 e 0. Então está aí um vetor criado no eixo Y, na parte positiva do eixo, no eixo X, com a parte positiva do eixo X, está ali. Vamos passar um vetor por esse ponto. Então vetor ponto. No caso, ponto A. Pronto, está aí. Criamos um vetor. Vamos criar um outro ponto, chamado de ponto B. Vamos colocar esse ponto B no eixo Y, com duas unidades. Então ele tem 0, 2 e 0. Pronto, está ali no eixo Y com duas unidades. Vamos trasladar aqui um pouquinho. Está ali. Vamos passar um vetor por ele. Então, vetor ponto, no caso, ponto B. Pronto, criamos um vetor ali. Então, temos o vetor U e o vetor V. Eu quero criar o produto vetorial entre os vetores U e V. O produto vetorial entre dois vetores é um outro vetor. Então, o GeoGebra consegue plotar isso para nós. Nós vamos digitar aqui na caixa de entrada U. Vamos buscar aqui, só um minutinho aqui que a gente tem que arrastar essa coordenada para cá. Aí. Vamos digitar aqui U e vamos buscar aqui o símbolo do produto vetorial. Está ali, UV. Pronto. O GeoGebra já criou aqui para nós um produto vetorial, que é exatamente esse vetor W, que ele tem 0 na coordenada X, 0 na coordenada Y e 2 na coordenada Z. Isso quer dizer, então, que o produto vetorial entre dois vetores é nada mais do que um vetor que fique perpendicular ao plano gerado por esses dois vetores e que parta da origem também desses dois vetores. Então, quer dizer, o produto vetorial é um vetor. Mas como é possível calcular até mesmo o comprimento desse vetor e as características desse vetor x, y e z? Então é isso que nós vamos resolver agora. Então, para isso, vamos pegar aqui uma caneta e vamos trabalhar o seguinte conceito. Em geometria analítica, é bom, principalmente em 3D, é bom que a gente relembre um conceito importante. A coordenada x ela é simbolizada pela letra I, por um vetor I. A coordenada y ela é simbolizada por um vetor j. E a coordenada k é simbolizada, a coordenada z é simbolizada, a coordenada z é simbolizada por um vetor k. Então, para encontrarmos esse vetor, que é o produto vetorial de U e V, o procedimento é o cálculo de um determinante. Então, em geometria analítica, a gente simboliza assim, ó, U vezes V, né? Esse x dessa maneira simboliza o produto vetorial, que é exatamente igual ao vetor W. Ele é calculado pelo determinante entre os vetores U e V, da seguinte maneira. Aqui no eixo X a gente coloca o vetor I. Aqui a gente coloca o vetor J. E aqui a gente coloca o vetor K. Lembrando que eles são X, Y e Z, respectivamente. Então aqui na linha X, nós vamos colocar a coordenada X do vetor U. Então 1, 0, 0. E para o vetor V, nós vamos colocar 0, 2 e 0. Vamos calcular esse determinante aqui. Bom, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar um verdinho. Se eu multiplicar isso aqui, resultado 0. Vamos colocar aqui embaixo. Resultado 0. Se eu multiplicar isso aqui, resultado também 0, mais 0. Se eu multiplicar isso aqui, olha, interessante, ó, se eu multiplicar isso aqui, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes k mais 2k. Mais 2
K. Vetor K, lembrando, simboliza o eixo Z. Multiplicando agora no sentido da diagonal secundária, aqui dá 0, aqui também dá 0, e aqui também dá 0. Então, o resultado disso tudo aqui é simplesmente anotado da seguinte maneira. É anotado assim, 0 no eixo X, mais 0 no eixo Y, que é o J, mais diagonal secundária, não, aqui é menos, né? Aqui é negativo, não é isso? Isso, exatamente, né? Aqui é negativo, ó. Esse resultado, vamos continuar aqui, aqui 0, aqui 0, não, é positivo aqui, né? Isso, é positivo mesmo, né? É isso mesmo. É positivo ali. Mais 2K. Engraçado que deu mais... Ah, não, tá certo, ok. Confere, é isso mesmo. Vou pegar aqui a caneta. Isso, vamos chegar isso aqui para cá. Mais 2K. 2K. Esse é o resultado desse nosso vetor W. Isso quer dizer que ele vai ter 0 no eixo X, 0 no eixo Y e 2 unidades positivas no eixo Z. E é exatamente isso que a gente pode descobrir aqui no GeoGebra. A gente pode visualizar isso aqui. Lembrando que o vetor X, o vetor U está aqui, o vetor V está aqui e o vetor W está exatamente aqui, perpendicular ao plano que foi gerado, né, esse plano que está aqui embaixo, que foi gerado pelos vetores U e V. Ele é perpendicular ao plano gerado por esses vetores e parte da mesma origem desses vetores. Então, esse é o vetor conhecido aqui no caso como vetor W. Então, W é exatamente o resultado do vetor que a gente obteve aqui. Então, como é possível calcular o produto vetorial? Utilizando o determinante e utilizando uma notação um pouco diferente, onde o x vale I, o y vale j e o z vale k, exatamente em forma de vetores. Então, pronto, está aí. Ok? É isso então.